Obras do novo Fórum Civil de Goiânia continuam em ritmo acelerado. A destruição de cerca de 2 toneladas de bens apreendidos pelo Tribunal de Justiça. Uma nova exposição mostra cicloramas que retratam monumentos de Goiânia no hall do TJGO. Em nosso estúdio vamos falar sobre os Centros de Solução de Conflitos e também sobre o programa Justiça Móvel de Trânsito, com o juiz Paulo César Alves das Neves. O programa Agenda Judiciária já está no ar. As obras do novo Fórum Civil de Goiânia continuam a todo vapor. Com previsão de entrega para outubro do ano que vem, o edifício faz parte do plano de obras da atual gestão do TJGO. Confira! Olhando assim, nem dá para acreditar que mais da metade do prédio foi erguida em menos de 2 anos. Em 24 dos 42 meses de previsão, a construção já atingiu o 8º de 10 andares do edifício. E olhando assim, aí é que não dá para acreditar mesmo que todos os espaços que serão ocupados já estão definidos. Cada sala, cada gabinete, cada divisão de apoio, tudo projetado. Edificado em uma área de mais de 40 mil metros quadrados, o novo Fórum Civil de Goiânia vai abrigar 60 varas. Além de contar com salas individuais de audiências e de divisão de apoio, cada magistrado terá seu próprio gabinete. As instalações contam com subsolo técnico, térreo, mezanino coberto e descoberto, pavimento e cobertura, além de 878 vagas de estacionamento. A obra tem um subsolo que realmente vai ter unidades nesse subsolo também, o térreo, o mezanino onde vai funcionar a diretoria do Fórum de Goiânia e 10 pavimentos tipos, onde abrigará cada pavimento 6 varas cíveis que perfazem um total de 60 varas cíveis, né? De acordo com a Coordenadoria de Obras do TJGO, mais de 97% da estrutura física do prédio já está finalizada. Quanto à alvenaria, 95% já está adiantada. Ao todo, 60% da obra já foi rebocada. Foram implantadas 11% das instalações elétricas, 35% das instalações hidráulicas e 5% do ar-condicionado que será utilizado. Quanto à segurança, todos os mais de 200 operários trabalham com equipamentos obrigatórios. Aproximadamente 30% do custo, do custo da obra atual, que é aproximadamente hoje em 94 milhões, nós já realizamos 30 milhões do custo e ela caminha para ser finalizada dentro do prazo. O projeto faz parte de um dos maiores planos de obras do país desenvolvido pelo Poder Judiciário goiano. Com investimento atual de quase 94 milhões de reais, a obra do novo Fórum Civil de Goiânia é a maior edificação pública do estado de Goiás. Licitada no primeiro mandato do presidente Leobino Valente Chaves, a expectativa do desembargador é inaugurar a obra na gestão atual. Segundo ele, a satisfação de entregar o novo Fórum Civil de Goiânia será de dever cumprido. Fizemos a licitação e agora eu quero terminar a construção para poder inaugurar. Porque aí a obra fica iniciada por mim e terminada por mim. Sem vaidade pessoal, mas com a satisfação do dever cumprido, porque aí nós teremos condição de fechar com chave de ouro todas as inaugurações dos fóruns do estado de Goiás. Uma nova exposição de artes mostra cicloramas que retratam monumentos de Goiânia aqui no hall do TJGO. Confira! A exposição Cicloramas Goiânia Arte Déco apresenta as obras da artista plástica Rossana Jardim, que se dedica à pintura desde 1997. Com os cicloramas, ela conseguiu uma inovação, que é o diferencial de sua arte. A partir de um desenho da artista, fragmentos são digitalizados e impressos em repetição. Assim, os cicloramas foram montados, formando novas composições que encantam com cores vibrantes e o formato de mandala. O mais interessante é que a ideia surgiu de uma maneira bem curiosa. Começou num café, eu estava tomando café com a minha amiga e peguei uns sachês de açúcar e coloquei um em cima do outro. Aí eu falei, nossa, vou fazer isso com o meu trabalho, com a minha pintura. E eu comecei a fazer uma série de cicloramas
com as pinturas, que eu acho que ele dá uma forma bem divertida. E foi assim que surgiu. Nas peças expostas no TJGO, Rossana retratou 6 monumentos de Goiânia que seguem o estilo Art Deco. O Teatro Goiânia, o relógio da Avenida Goiás, o relógio da Estação Ferroviária, o Coreto, o trampolim do Lago das Rosas e a mureta do Lago das Rosas. Uma maneira da artista homenagear sua cidade e a arte local. Goiânia eu tenho uma relação muito especial com Goiânia, a minha terra. E eu pensei numa maneira de homenagear a Goiânia e os habitantes de Goiânia, que eu valorizo muito. Eu falo que Goiânia é um celeiro de talentos. E até acho que a gente precisa valorizar mais ainda nossas pessoas, porque temos pessoas fantásticas aqui. E a seguir, o juiz Paulo César Alves das Neves é o nosso convidado no quadro Justiça em Foco. Voltamos já. Procurando oportunidades de trabalho ou capacitação no judiciário? Então confira as nossas dicas. A Escola Superior da Magistratura do Estado de Goiás promove entre os dias 8 e 26 de junho o curso de Sentença Civil e Criminal. De acordo com o edital, serão 50 vagas disponíveis. O curso terá duração de 15 encontros de 3 horas aula, podendo ocorrer inclusive nos finais de semana. Para os interessados, a inscrição deve ser feita na sede da ESMEG e custará R$ 1.500. Mais informações pelo telefone 3281-9226. Estão abertas as inscrições do concurso público para juiz substituto do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. São 14 vagas com remuneração de R$ 22.521. Há também a formação de cadastro reserva. As inscrições vão até às 14 horas do dia 2 de junho. Maiores informações no site concursosfcc.com.br. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que abrange o estado do Rio de Janeiro, está com inscrições abertas para o cargo de juiz do trabalho substituto. São 18 vagas com remuneração de R$ 27.500. As inscrições podem ser feitas até às 14 horas do dia 5 de junho. Maiores informações também no site concursosfcc.com.br. Começa agora o quadro Justiça em Foco. No quadro Justiça em Foco de hoje recebemos o juiz Paulo César Alves das Neves. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite. É um prazer participar da programação da Agenda Judiciária. Tá certo. A gente vai falar sobre vários assuntos. O primeiro deles, sobre os centros judiciários de solução de conflito, né? Que temos várias inaugurações, que já tivemos várias e teremos várias ainda, né, doutor? Qual que é a expectativa e como está sendo esse trabalho? Exatamente. O núcleo permanente do Tribunal de Justiça tem trabalhado de forma incessante para inaugurar o maior número possível de centros judiciários de solução de conflitos nas comarcas do interior e também na capital. Aqui em Goiânia, nós já inauguramos 6 centros judiciários de solução de conflito. Para você perceber o tamanho desse trabalho, é o mesmo número que tem na comarca de São Paulo. São Paulo tem 11 milhões de habitantes e tem 6 centros. E Goiânia, com um pouco mais de 1 milhão, também tem 6 centros judiciários. E no total, nós já inauguramos 28 centros judiciários no estado inteiro e o último foi inaugurado em Umas. E qual que tem sido a principal preocupação quando inaugurados esses centros? A equipe que está lá, a preparação é uma equipe preparada? Sim. E quais os casos que normalmente mais são procurados nesses centros? Olha, a nossa maior preocupação com a inauguração dos centros é levar uma estrutura e um preparo para que ele funcione da forma adequada, ou seja, que ele atenda a comunidade com eficiência e rapidez, né? Antes da instalação de cada centro judiciário, o tribunal disponibiliza um curso de formação de conciliadores e mediadores para que aquela comunidade tenha esses profissionais trabalhando para solucionar os litígios que são levados lá para os centros judiciários, né? Então a nossa ideia é montar um centro bem estruturado, com um trabalho dinâmico, para que a gente encontre uma solução mais rápida para a comunidade.
E como que tem sido a seleção, a determinação, quais as comarcas vão receber esses centros, de acordo com quais dados que vocês instalam esses centros judiciários? Assim, existe uma proibição que não pode ser instalado o centro judiciário de solução de conflitos em comarca que só tenha uma unidade judiciária, ou seja, comarca de vara única não pode ter centro. Isso é uma proibição que está na resolução 125 do STJ, do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, né? Só que eu, na condição de coordenador do núcleo, já fiz um ofício ao presidente do conselho solicitando a alteração dessa resolução para que a gente possa instalar o centro judiciário em comarcas de maior movimento. Se a gente tiver uma comarca, por exemplo, que tem uma vara única, que tenha mais de 4.000 processos ou 3.000 processos, ela possa ter também um benefício de ter um centro judiciário. Mas hoje nós não temos assim limites para a instalação de centro judiciário. Basta que haja interesse da comarca, do juiz local, da população, eles fazem uma solicitação direta ao núcleo, ao presidente do tribunal, que a gente desenvolve o trabalho técnico para possibilitar a instalação do centro. Doutor Paulo César, a partir do momento que esse centro é instalado, é possível perceber em que momento, até quanto tempo, uma melhora, principalmente na redução da quantidade de processos, né, e na rapidez no atendimento? Voltando para responder uma pergunta, você perguntou quais são as questões que são solucionadas lá, né? No centro judiciário, nós temos questões de família, questões relacionadas ao consumidor e à fazenda pública também. E o cível em geral, contratos bancários, DPVAT e outras ações, indenizações e outras ações, né? O que a gente percebe é que, principalmente nas questões de família, o trabalho do centro judiciário está diminuindo em muito a movimentação das ações nas varas judiciais. Ou seja, quanto maior o movimento no centro judiciário, menor é o movimento na vara judicial. E no centro resolvido logo ali. Exatamente. E no centro judiciário, a gente tem a possibilidade de solucionar a questão através do pré-processual. Vou dar um exemplo, um casal pretende a separação, ou discutir a guarda dos filhos, ou a questão de alimentos. Eles vão até o centro, lá vai ter uma pessoa para fazer o atendimento, vai ser marcada uma audiência, essa audiência vai ser presidida por um mediador, um conciliador. Feito o acordo já vai para o juiz homologa e arquiva. Não há necessidade de advogado, não há necessidade de abrir uma ação, ou seja, de ajuizar uma ação, para que esteja uma movimentação e uma solução daquele problema. Um caminho bem mais curto, né, doutor? Curto e mais barato, porque não tem custas processuais, e com mais qualidade, porque as partes participam na construção da solução do seu conflito. Estão previstos quantos mais centros aí para inaugurar até o final do ano, até o final dessa administração? Nós já desenvolvemos o estudo técnico para instalar mais 21 centros judiciários. Esse é uma previsão agora inicial que pode ser aumentada, ou seja, pode ter um acréscimo, de acordo com o trabalho for sendo desenvolvido e com a evolução do movimento da conciliação. Certo. A gente vai falar também sobre um outro trabalho que tem dado muito resultado aqui também no Judiciário Goiano, que é o Justiça Móvel de Trânsito, né, doutor Paulo César? Como é que está esse trabalho? E a cada mês a gente vê números aí surpreendentes, né? O último mês abriu 85% dos casos resolvidos ali na hora, né? Exatamente. Esse é um programa muito interessante. Ele procura levar paz para o trânsito através da conciliação e da resolução daqueles problemas de uma forma imediata, né? Nós temos centro em Goiânia, Anápolis, em Tubiara, e nós vamos levar para Aparecida, Rio Verde e Goianésia e outras comarcas que têm interesse, que já estamos desenvolvendo os estudos técnicos para que a gente possa levar esse programa para que ele possa resolver essas questões relacionadas a acidentes de trânsito. Como é que acontece mesmo na realidade? Ele tem um acidente, a pessoa liga para o judiciário, exato, já solicita, o conciliador vai lá na hora, o mediador. Isso. Vai à van, na van tem um agente de trânsito, tem um conciliador e tem um motorista, né? E lá na hora eles já fazem uma audiência para tentar solucionar aquela questão de imediato. E né? fica a Ela equipe... vai até o local. E a equipe, além de tentar fazer a conciliação, eles vão munidos de máquinas fotográficas, que inclusive foi aquisição agora pelo tribunal, né? Antes não tinha nem máquina fotográfica, agora todas as vans elas têm esse tipo de aparelho, né? São equipadas com máquinas, né? E eles já fotografam e já registram o local do acidente. Se não tiver acordo, já tem ali uma prova material do que aconteceu. O registro, né? O registro para que seja instaurado futuramente um procedimento, se a parte assim o quiser.
E o Justiça Móvel recebeu mais veículos, né? Agora, recentemente. Sim, o Tribunal de Justiça adquiriu 9 vans equipadas, que elas vão ser entregues agora pelo presidente do tribunal. Nesse mês, né, nós já vamos fazer a entrega e vamos fazer a distribuição dessas vans de acordo com a necessidade de cada localidade, né? Vai ser um estudo técnico para a gente... de acordo com o volume de acidentes. Exatamente. Por exemplo, se a gente tiver uma cidade que tenha 10 acidentes dia, ela está na fila, está na frente para receber a van no lugar daquela que tem 2 acidentes dia ou menos do que isso, entendeu? Na verdade, a ideia é colocar a van em todos os lugares que forem necessários, mas vamos atender primeiro aqueles lugares que mais necessitam. Tá certo. Doutor Paulo César, obrigada pela presença aqui no programa mais uma vez, a gente agradece bastante. Obrigado e espero novos convites para que a gente possa conversar a respeito da conciliação, da mediação, de todo o trabalho que está sendo desenvolvido pelo Tribunal de Justiça. Tá ótimo. Esse foi o Justiça em Foco de hoje. Até o próximo. Você tem um animal de estimação em casa? Sabe quais são os seus direitos e deveres ao cuidar de um bichinho? O Fique Atento de hoje esclarece algumas dúvidas em relação a esse assunto. Como são definidas as regras para a criação de animais domésticos em condomínios? As regras são definidas pelos próprios condôminos através do estatuto do condomínio e também do regimento interno, onde os condôminos eles vão fazer uma lei interna que essa lei vai valer entre eles. Mas essa lei, por ser interna, ela não pode afrontar leis federais, estaduais, municipais ou mesmo a Constituição Federal. E se o condomínio proibir e o morador insistir em manter o animal, o que pode acontecer? Bom, a princípio, o condomínio pode imputar multa ao condômino que não segue o regimento interno ou estatuto do condomínio. Todavia, se não houver um prejuízo à saúde, ao sossego ou à segurança dos condôminos, esse condômino que é proprietário de um animal doméstico, de um cão ou de um gato, ele pode obter na justiça o direito de permanecer com o animal. No caso de dano causado pelo animal, como por exemplo quebrar algo no condomínio, quem é o responsável? Obviamente que o responsável é o proprietário pelo animal, né? E o proprietário ele só pode se excusar da responsabilidade de indenizar se ele provar fato exclusivo de terceiro ou culpa exclusiva da vítima, né? Se um animal incomoda a vizinhança, mesmo o condomínio permitindo bichos de estimação, como resolver? No caso do animal que incomoda a vizinhança, isso ofende o direito de vizinhança, né? O direito ao sossego. Então, o proprietário do animal ele pode ser compelido a dar uma solução ao caso, seja mediante adestramento, seja mediante a colocação de uma coleira inibidora de latidos, ou até mesmo ter que se desfazer do animal no condomínio, ter que transferir o animal para um local de casa de um parente, ou mesmo de uma fazenda, uma chácara. O que não se admite é que o direito individual desse proprietário possa se sobrepor ao direito coletivo dos demais condôminos. E você pode nos enviar sugestões de assuntos para o Fique Atento e também para outros quadros do programa. Acesse a página do TJGO no Facebook e deixe seu recado. O programa Agenda Judiciária espera sua participação. E em seguida, o Tribunal de Justiça ordena a destruição de cerca de 2 toneladas de bens apreendidos. É já já. Confira agora algumas decisões tomadas pelo Judiciário goiano nos últimos dias. Empresa terá de indenizar clientes por excluir fotos de casamento. O Fujioka Eletroimagem terá de indenizar um homem e uma mulher em R$ 8.000 por danos morais. O casal contratou a empresa para realizar um ensaio fotográfico do casamento deles, mas as fotos foram excluídas após o ensaio. Os dois ainda serão ressarcidos no valor de R$ 1.500 pelos prejuízos materiais.
A decisão é da 4ª Câmara Civil do TJGO, que a unanimidade seguiu o voto do relator, juiz substituto em 2º grau, Sérgio Mendonça de Araújo, e reformou parcialmente sentença do juízo da 2ª Vara Civil de Goiânia. Paciente que teve intestino perfurado em exame será indenizado. O desembargador Walter Carlos Lemes, em decisão monocrática, condenou o Centro Médico de Medicina Avançada, SEMA, e um gastroenterologista a indenizarem em R$80 mil por danos morais um paciente que teve o intestino perfurado durante um exame de colonoscopia. O valor será pago aos filhos do autor da ação, que acabou morrendo no curso do processo, por causa diversa à das complicações clínicas. Viúva tem direito à herança mesmo com regime de separação de bens. Independentemente do regime de bens adotado no casamento, o cônjuge tem direito à herança na ausência de filhos ou pais do falecido. Esse é o entendimento do desembargador Carlos Alberto França, que em decisão monocrática julgou improcedente o pedido de um homem que perdeu o irmão e almejava ter a posse dos bens da viúva. Para o desembargador, a cônjuge sobrevivente precede o autor na ordem de vocação hereditária, razão pela qual corretamente recebeu a totalidade da herança, sendo irrelevante o regime de bens que regulou o casamento. Cerca de 2 toneladas de bens apreendidos pelo TJGO foram destruídas. A determinação foi do diretor do Foro da Comarca de Goiânia. Acompanhe. Os bens apreendidos em crimes estavam em depósito judicial no prédio do Tribunal de Justiça de Goiás. Dentre as 2 toneladas de objetos estavam centenas de capacetes, facas e bebidas. O diretor do Foro da Comarca de Goiânia, juiz Wilson da Silva Dias, informou que o levantamento dos bens teve início há 2 meses e que os objetos estocados não possuem nenhuma utilidade. São vários objetos, armas brancas, facas, pedras, paus, capacetes, roupas, que foram sendo apreendidos no decorrer dos anos e que tinham vinculação a determinados crimes, e os processos já foram arquivados e esses bens ainda estavam estocados no depósito do tribunal. Então, são bens inservíveis, que não têm nenhuma utilidade, porque aqueles bens, armas, por exemplo, nós estamos encaminhando para o Exército Brasileiro, como determina a Lei do Desarmamento, né? E aqueles bens que o juiz decretou a perda em favor da União, esses serão, na medida do possível, leiloados e os valores serão destinados àqueles de direito. O diretor do Foro de Goiânia autorizou a destruição de diversos bens apreendidos em crimes e que estavam entulhados em depósito. Tem objeto aqui com mais de 35 anos de apreensão. Alguns itens sob custódia da Justiça datam de 1980. Com a incineração, o TJGO ganha mais espaço, já que tudo que é apreendido por determinação judicial é encaminhado para esses locais, desde bens roubados que foram recuperados pela polícia a objetos frutos de penhora. É um trabalho muito minucioso, que requer muito cuidado dos nossos servidores da diretoria do Foro, que estão realizando a contento, mas que teremos que enfrentar, e chegou o momento de enfrentar. E nós vamos adentrar também a outras unidades do Tribunal de Justiça que são responsáveis pelo acolhimento de objetos vinculados a processos. E, num segundo momento, nós vamos proceder também com leilões de veículos que os juízes decretaram a perda, né? Veículos esses que tinham vinculação com o processo e que não foram solicitados ou pleiteados pelas vítimas ou por terceiros interessados. Porque nós temos também um depósito muito grande, onde há vários veículos e motocicletas e que nós queremos proceder com o leilão ou a afetação provisória, possível destinação a entidades públicas como a Polícia Civil, Polícia Militar, para o seu uso até que seja procedida a venda definitiva desses bens. O magistrado lembrou ainda que o Tribunal de Justiça se preocupa com as regras ambientais, obedecendo a toda uma política de proteção ao meio ambiente em casos como esse. Alguns poderão sim ser reciclados, há uma empresa que procurou o Tribunal de Justiça, mas nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso, porque existem regras próprias no Código de Processo Penal, há uma resolução do CNJ que trata também da destinação de bens apreendidos e também tem a questão também ambiental que deve ser observada. Só para você ter ideia,
São centenas de capacetes apreendidos. Capacetes esses que muitas vezes visualmente parece que pode ser utilizado, mas são capacetes com data de validade já vencido. E nós vamos destruir todos eles para que o tribunal não se transforme em algumas unidades do tribunal em verdadeiros depósitos de lixos. Veja agora a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias. Dia 19 de maio, às 10 horas, acontece a inauguração do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania em Itumbiara. A unidade vai funcionar na Faculdade UBRA. Nos dias 21 e 22, a comarca de Jataí recebe o programa Justiça Ativa. E fica por aqui mais uma edição do Agenda Judiciária. Uma ótima semana para você e até o próximo programa.